Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM de hoje. Hoje nós vamos falar sobre espaço agrário brasileiro. Vamos então começar a nossa aula de hoje? Bem, eu trouxe uma imagem que reflete um pouco sobre algumas das características do espaço agrário brasileiro. Vocês vão observar aqui as diferentes culturas que são produzidas hoje no Brasil, inclusive falando aí da produção familiar e da própria agropecuária. Lembrando que a agropecuária, ela envolve dois tipos, tá? Tanto a agricultura como a criação de animais. Isso é mais ou menos o que a gente vai aprender na aula de hoje, ok? Vamos então? Bom, para entender um pouco sobre o espaço agrário brasileiro, a gente vai ter que voltar um pouco lá na história do Brasil. Então, eu trouxe aqui para vocês o início para a gente poder aí introduzir o assunto e chegar nas condições atuais do espaço agrário brasileiro. Então, quero começar então com a história da agricultura no Brasil. Olha que interessante essa imagem. E ela diz o seguinte: a história da agricultura no Brasil retrata desde o período que a gente chama de pré-colonial, quando os indígenas praticavam a agricultura de subsistência, chegando aí ao período contemporâneo, que é o período mais atual, onde predomina a tecnologia, a mecanização agrícola, e uma característica bem importante que a gente tem no espaço agrário brasileiro hoje, que é o agronegócio. Então, vamos voltar um pouquinho na história e entender aí um pouco de como era o espaço agrário lá no período pré-colonial. Então, aqui a gente tem uma imagem dos indígenas e diz o seguinte: antes da chegada dos portugueses ao Brasil, era muito comum o cultivo das seguintes culturas aí. A gente tem a mandioca, o amendoim, o tabaco, a batata e o milho. Lembrando que lá no Brasil pré-colonial, esse tipo de agricultura desenvolvida pelos indígenas era uma agricultura de subsistência, ok? Passando um pouquinho aí no tempo, nós chegamos já no espaço agrário brasileiro por volta aí do século XVI, quando o Brasil era colônia de Portugal. Só que eu quero que vocês observem algumas características aqui do espaço geográfico brasileiro. Pessoal, uma característica que eu quero que vocês observem aí, que a gente pode observar na imagem, é justamente a linha em vermelho, que divide o Brasil em duas partes, né? A gente vai ver que a parte rosa é representada pelo domínio espanhol, enquanto a parte verde mais clara é representada pelo domínio português. O que isso representa? Isso representa o que a gente chama de Tratado de Tordesilhas, ok? Era justamente essa divisão das terras entre Portugal e Espanha. Uma característica bem interessante também, que nesse período a gente pode destacar aqui algumas atividades econômicas bastante importantes. Por exemplo, a gente pode começar com a cor verde, que destaca a área de ocorrência do pau-brasil. Olha que interessante, né? Foi uma das primeiras atividades aí desenvolvidas pelos portugueses. Depois a gente tem outras atividades, como a cana-de-açúcar, os pontinhos vermelhos, aliás, os quadradinhos vermelhos representam aí a produção de tabaco. A gente tem também a introdução da pecuária durante esse período, e nós temos também aí a cana-de-açúcar, que foi uma importante atividade econômica produzida aqui no país durante esse período. Vamos então avançar na história, chegando aí no Brasil colônia por volta do século XVII. Aqui nós temos algo bastante interessante para colocarmos em pauta na aula de hoje, que é justamente o avanço dos portugueses em direção aqui às terras que pertenciam à Espanha. Então, a gente vê aqui o meridiano do Tratado de Tordesilhas e a gente percebe que esse meridiano ele foi ultrapassado por Portugal. E surgem aí novas atividades econômicas. Permanece a área de ocorrência do pau-brasil, porque aqui ele ainda era explorado. A gente tem ainda a atividade da cana-de-açúcar, a pecuária, que ganhou um pouco mais de visibilidade, como vocês podem ver na cor laranja. A gente continua aí com a produção de tabaco e surgem novas atividades econômicas. Olha que interessante. Quais foram as atividades econômicas aí que foram surgindo nesse período? A gente tem a Drogas do Sertão, que era justamente essa atividade desenvolvida
após o meridiano aí do Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque ela era extraída, essas drogas do sertão, elas eram extraídas principalmente nessa região amazônica. Outra atividade econômica que a gente pode observar aqui, pessoal, que iniciou durante esse período, já no finalzinho desse século, foi a mineração. E ela está representada aqui na cor rosa, em alguns pontos do mapa, conforme vocês podem ver, ok? Esse rosa mais escuro. Bom, pessoal, chegando então no Brasil colonial, lá no século XVIII. O que muda no século XVIII, professora? O que muda no século XVIII é que praticamente aí o meridiano do Tratado de Tordesilhas, ele já nem existe mais. Olha que interessante, a gente já não tem mais esse meridiano dividindo as terras brasileiras e a gente continua com a área de ocorrência do pau-brasil, o desenvolvimento aí da cana-de-açúcar que permanece, vai permanecer por longos anos, até os dias atuais, inclusive. A gente tem a pecuária. Pessoal, olha que interessante, a pecuária avança por quase todo o território nacional aqui no século XVIII. A gente tem a mineração, também representada na cor rosa. Lembrando que no século XVII, lá no finalzinho, quando iniciou, ela ocorria apenas em alguns pontos, e agora a gente vai observar o quanto a mineração avança aí no século XVIII, porque o século XVIII foi justamente o século desse período aí representado pela mineração. A gente tem aí as drogas do sertão ainda, e nós temos praticamente o que nós chamamos de fronteiras atuais do território brasileiro, ou seja, o Brasil já foi ganhando essa configuração que a gente conhece atualmente. Vamos então avançar para mais um século, chegamos no século XIX. Como eu disse, no século XIX, né, a gente já tem essa configuração atual, já não existe mais desde o século XVIII o meridiano aí de Tordesilhas, e nós temos novas atividades econômicas para destacar aqui no século XIX. Olha que interessante, a borracha, que foi uma importante atividade econômica no século XIX, diga-se de passagem, é bem importante falar, tá? Da borracha. A gente tem também o café, que ganhou uma notoriedade nesse período aqui, uma notoriedade internacional, inclusive, e coloca o Brasil até os dias atuais como um dos maiores produtores desse produto. Nós temos o tabaco, surge também aí o algodão, lá no Nordeste, conforme vocês podem observar na cor vermelha. Nós temos também ainda a mineração, tá? Ainda vai permanecer no século XIX, e outras atividades importantes que vão ser até os dias atuais, como a pecuária, a cana-de-açúcar, que ainda continua muito forte na região Nordeste e também em São Paulo, tá? E nós temos também aí o cacau representado pela cor verde, tá? E como eu disse, as fronteiras atuais do território brasileiro que a gente conhece hoje. Então, isso é um pouquinho aí do espaço agrário brasileiro desde o período pré-colonial, ok? Bom, chegando um pouquinho mais atual aqui no Brasil, falei no início da aula que hoje o Brasil se destaca aí pelo agronegócio. Vamos falar um pouco dessa atividade que ocorre principalmente aqui nesse século? Pessoal, o agronegócio é um termo utilizado para fazer referência ao contexto socioespacial da produção agropecuária, ou seja, inclui todos os serviços, técnicas e equipamentos a ela relacionados, direto ou indiretamente. Então, o agronegócio, ele é justamente uma etapa importante da modernização agrícola no Brasil e é uma atividade que é desenvolvida principalmente aí pelo uso de equipamentos, tá? Como a gente pode observar aqui na imagem. Diga-se de passagem, o agronegócio aí seria a mecanização da agricultura que está ocorrendo de forma muito intensa nos dias atuais aqui no Brasil, ok? Aqui nós vamos fazer um resumão do que foi um pouco da nossa aula e do que é a modernização da agricultura no Brasil nos dias atuais, tá? É bem importante que vocês observem aí todos os pontos destacados na nossa imagem. Vamos começar então? Ó, a gente vai ver que a agricultura no Brasil, lembrando que é um resumo, tá? Esse slide é uma espécie de resumo. Vamos lembrar que a agricultura no Brasil passou por diversos ciclos e transformações,
tá? Século após século, indo desde a economia canavieira, lá cana-de-açúcar, pautada principalmente na produção de cana-de-açúcar, durante o período colonial, até as recentes transformações e expansão do café e da soja, que é um produto que tem ganhado força nos dias atuais, tá? Outro ponto importante é que, atualmente, essas transformações ainda ocorrem, sobretudo, garantindo um ritmo de sequência às transformações técnicas ocorridas a partir do século XX, tá? Fizemos aquele aparato geral, histórico, até o século XIX, e agora a gente precisa destacar o século XX, que é justamente a utilização de técnicas, tá? Como a mecanização da produção e a modernização das atividades agrícolas. Então, outro ponto importante é que a modernização da agricultura no Brasil atual está diretamente associada ao processo de industrialização, que é onde entra justamente o agronegócio, e ocorre aí no país durante o mesmo período citado, um fator que foi responsável por uma reconfiguração no espaço geográfico brasileiro e principalmente na divisão territorial do Brasil, que a gente viu lá desde o início com o Tratado de Tordesilhas, tá? Que eu destaquei no mapa para vocês. A formação dos complexos agrícolas nas regiões que englobam os estados, prestem atenção, ó, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Destacam-se aí a produção de soja, a carne para exportação e também a cana-de-açúcar e o café. Então, esses são os principais produtos ofertados hoje aí pelo Brasil, principalmente no comércio internacional, falando de espaço agrário brasileiro. Pessoal, então essa foi a nossa aula. Agora nós vamos praticar essa aula com questões do Enem. Vamos então à nossa atividade de hoje. Olha que interessante. Trouxemos um mapa, porque a aula de hoje, ela aproveitou muito, explorou muito dos mapas. Então eu trouxe o mapa. Olha que interessante. Essa prova, essa questão foi de 2023, foi do ano passado, tá? E ela tem um mapa que diz o seguinte: a dinâmica espacial expressa no mapa foi viabilizada pela... Vamos observar o mapa? Bem, pessoal, no mapa a gente tem algumas décadas importantes que nós precisamos destacar. Olha que interessante. Nós vamos destacar, então, ó, década de 1970, é justamente essa cor mais clara do mapa, conforme vocês vão observar, que pega aí uma parte do litoral, do sudeste e do sul do Brasil, tá? Então, esse é o período destacado aí de 1970. Depois, a gente chega em 1980, com outra configuração territorial, que vai principalmente compor os estados da região centro-oeste e parte da região norte, com o estado aí de Rondônia. Depois, a gente tem 1990, e vai ganhando uma nova configuração, ó, com o sul da Bahia, tá? Também aqui uma parte dos estados da região norte, ok? Como Tocantins. E nós vamos observar, então, uma configuração aqui do ano 2000, conforme eu destaquei aqui no mapa, lembrando também que nós vamos destacar aqui o estado de Roraima. Pessoal, então, esse é o mapa, e esse mapa está dividido por blocos de cores. Agora, vamos entender o que esse mapa propõe? A dinâmica espacial expressa no mapa foi viabilizada pela fragmentação urbana, opção A, mecanização do setor primário, opção B, criação de reservas ecológicas, opção C, estagnação do mercado interno, opção D, concentração da produção fabril. E aí, estamos falando sobre espaço agrário brasileiro. E falando sobre o espaço agrário brasileiro, a gente vê que o Brasil, ao longo dos anos, foi ganhando uma configuração, olha que interessante, trazendo outros estados. Logo, percebe-se, por exemplo, que à medida que as décadas avançavam, novos estados entravam nessa configuração. Isso indica que a resposta correta é mecanização,
do setor primário, ou seja, essa é a resposta da nossa questão, tá, pessoal? A gente vai ver que à medida que os anos avançavam, os estados também avançavam dentro dessa configuração agrária no Brasil, tá? Essa é a resposta correta. Vamos então para mais uma questão. Essa é do ano de 2020, também uma avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio. E aqui destaca uma zona de pastoreio e cultura do algodão e cereais do Agreste, lá em 1963. Olha que interessante. Essa zona de pastoreio, ela vai ser destacada justamente por imagens, tá? Por algumas figuras. O que são essas figuras? Elas destacam a zona de pastoreio, plantio e limpa, o crescimento, a colheita do feijão, colheita de milho seco e também a colheita de algodão. E vocês vão observar que essa zona de pastoreio e cultura, ela tem o quê, ó? Ela é intercalada, pessoal. Ela tem aí o seu período para cada uma. Olha que interessante, ó. A gente percebe que nesse ciclo aqui não ocorre apenas uma atividade econômica, e isso é de suma importância para a atividade agrícola. Então, vamos ao comando da questão? A dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central, letra A, separação pelo tipo de solo, B, exportação da colheita sazonal, C, priorização da tecnologia moderna, D, adequação pelo tempo da natureza, ou E, intensificação da atividade pecuária. Essa questão ficou muito fácil, tá? Qual é a resposta correta? Adequação pelo tempo da natureza. Ou seja, aqui quer dizer que cada uma dessas atividades agrícolas representava aí um determinado período, ó, de março até maio, de fevereiro até março, de janeiro até novembro. Então, cada uma dessas atividades respeitou o tempo da natureza, tá? E isso na agricultura, como eu disse, é adequação pelo tempo, tá? Natural. E isso é de suma importância para essa atividade. E principalmente aí não agride tanto o solo. Ok, pessoal? Bom, nossa última questão, ano 2018, também do Exame Nacional do Ensino Médio, e diz o seguinte, vamos à leitura do texto. Ao longo dos últimos 500 anos, o Brasil viu suas fronteiras do litoral expandirem-se para o interior. É apenas lógico que a Amazônia, vamos destacar a Amazônia, tenha sido a última fronteira a ser conquistada e submetida aos ditames da agricultura, pecuária, lavoura e silvicultura. A incorporação recente das áreas amazônicas à exploração capitalista tem resultado em implicações problemáticas, dentre elas a destruição do rico patrimônio natural da região. Tá? Esse é um texto, O Futuro da Amazônia, e nós chegamos então ao comando da questão que diz: na situação descrita, a destruição do patrimônio natural é destacada pela distribuição da população, patenteamento das espécies nativas, expansão do transporte hidroviário, desenvolvimento do agronegócio ou aumento da atividade turística. O texto destaca que, ao longo dos últimos 500 anos, o Brasil viu suas fronteiras do litoral expandirem-se para o interior. Pessoal, o que estava se expandindo da fronteira, tá? Da fronteira do litoral em direção à Amazônia, o que se expandia era justamente a atividade agropecuária. A gente viu esse avanço ao longo dos anos, lá nos mapinhas que a gente acompanhou aí durante a aula, tá? E diz que é apenas lógico que a Amazônia tenha sido a última fronteira a ser conquistada. Aí a questão, no texto aqui da questão, diz o seguinte: através da agricultura, pecuária e a implicação aí também, né, de problemas que vem da lavoura até a silvicultura. Logo, o texto, ele faz menção ao desenvolvimento do agronegócio. Essa é a opção correta. Pessoal,
Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Essa foi a nossa referência, a nossa fonte dos nossos textos. E eu espero vocês na próxima aula. Até mais!